Bem-vindos ao canal Professora Marina. Estou aqui com a mamãe novamente conversando sobre escola, né, mamãe? A senhora disse que no primeiro ano a senhora escrevia usando o quê? Lápis. Eu também usava lápis. Vamos ver. O que a gente tinha de igual, o que tinha de diferente. Ela estudou na década de 30, o antigo grupo escolar, e eu na década de 60. Então vamos lá. No segundo ano, a senhora começou a usar o quê? Década de 30. A senhora escrevia usando o quê na escola? Eu escrevia a lápis, mas já estava começando a escrever com tinta, caneta e tinteiro. Caneta e tinteira. Chamava pena, né, mãe? Que eles falavam, né? Pena. Isso. E eu não. Eu estudei até a quarta série só usando lápis. Não podia usar caneta. Só lápis de cor. Não podia usar canetinha hidrocor também, não. E a senhora copiava as provas do quadro, o exercício do quadro? Eu também copiava tudo do quadro. Não tinha nada mimeografado, né? A senhora estudou num grupo só, né? Que foi Aureliano Pimentel, né? E a senhora já falou no vídeo passado o nome de suas professoras. Eu comecei lá no Tomé Portes Del Rey, Grupo Escolar Tomé Portes Del Rey, Matosinhos, São João Del Rey. O diretor era o senhor Álvaro Barreto de Faria e a minha professora do primeiro ano era a dona Ema do Carmo Lana. Aí a gente estava falando sobre os exames, tinha exame de leitura, né? Tinha. De tabuada, né? Prova oral, não tinha? Tinha. E não era a própria professora que cobrava, não, né? Não, tinha outros professores examinadores. Eu também era assim. No primeiro ano foi assim. Aí passei para o segundo ano do grupo, segundo ano primário, que falava. Lá em São João del Rei, no Tomé Portes Del Rei. Estudei até junho, depois fui para Ibertioga, no Grupo Escolar Santo Antônio. E do segundo ano lá em São João del Rei, era a dona Edna Agostini da Silva, minha professora. No segundo ano em Ibertioga, que eu fui transferida no meio do ano, era a dona Julieta Fagundes Barroso. Depois, no terceiro ano, foi dona Vera Fagundes de Oliveira. Depois, o quarto ano, eu parei de estudar um ano, que a gente mudou para a roça, só lembra? Mudou para a zona rural, né? Depois eu estudei no Instituto Bom Pastor, classes anexas, Escola Estadual Adelaide Bias Fortes. E a minha professora era a dona Maria José de Carvalho. E todos os anos eu estudei só usando lápis e copiando tudo do quadro, inclusive as provas. Em 67, que eu fiz a quarta série, eu só tinha 2 horas de aula por dia. Era de 3 às 5, terceira série. Era a dona Lenira que dava aula. E de 3 às 5 a dona Lenira. E de 1 às 3 era a dona Maria José de Carvalho. Muito boas professoras, eu lembro de todas elas. E eu tive uma professora, que eu não vou falar o nome, que ela batia. Ela pegava a orelha dos alunos que não levavam livro no dia que ela marcava. Às vezes os pais não podiam comprar e levava eles e jogava ele lá na parede. Ela batia, puxava a orelha, né? Ela puxava a orelha de muitos. Eu não apanhei não, mas de castigo eu fiquei na escola. Eu fiquei de muito castigo. Gostava muito de estudar, mas fiquei muito de castigo, né? Mas só num ano da minha escola, que eu não vou falar não, senão o povo descobre quem que era a professora. Mas eu gostava muito de estudar também. E na quarta série, em 67, quando eu estava na quarta série, é que foi implantada a matemática moderna, que antes a gente ia resolver um problema, era assim, solução, operação e resposta, né? Na época da senhora também era, né? A gente fazia uma solução, a gente falava o que a gente ia fazer, armava a conta na vertical, não, na horizontal. Aí, operação, a gente fazia a conta ou as contas que fossem necessárias, né? Somar, subtrair, multiplicar e dividir. E resposta, a gente escrevia a resposta completa, por exemplo, quantos coelhos, né, ao todo foram vistos lá na chácara? Vamos supor que a pergunta fosse assim, a gente fala, foram vistos, na chácara foram vistos tantos coelhos. Se não colocasse a resposta completa, a gente perdia ponto, não perdia?
mesmo que sendo matemática, né? E aí eu parei de estudar. Outro dia a gente conversa mais. Então a senhora usou caneta de tinteiro, eu não usei. As carteiras que a senhora sentava, era carteira separada ou carteira junto? Sentava junto com o colega? Junto, tinha cada carteira 2 pessoas. A minha também. E quando ia fazer prova, a professora mandava a gente ficar com o braço esquerdo, né? Quem sentasse na direita ficava com o braço esquerdo segurando um caderno ou um livro, para não olhar do aluno da esquerda, e cada um sentava na ponta, né, para não colar, né? Então, e ela ficava olhando lá na frente, a gente copiava as questões do quadro, de todas as matérias, né? E respondia, tinha um caderno de provas. Depois a professora recolhia os cadernos e levava aqueles colosso de caderno para casa, né? Só nas provas finais é que era outra professora e a prova a gente fazia numa folha, né? Tempo bom, né, mãe? Mas muito diferente de hoje, né? Não existia nem mimeógrafo, nem data show, nem borracha quase a gente podia usar, né? Se usasse muita borracha, a borracha era dura, aí rasgava o caderno, a gente ficava de castigo, né? Não é mesmo? A senhora acha mais fácil hoje ou mais fácil antigamente? Agora é mais fácil. Ah, também acho. Mais fácil. Evoluiu muito, né, mãe? Já pega as provas, já com as perguntas, tudo no jeito. Já tudo prontinho, mastigadinho, só ler com atenção e resolver, né? A gente tinha que copiar correto para a gente fazer corretamente. Se errasse na cópia lá do problema, né, o número, a gente já errava. Errava tudo. Né? Então tá, então nós conversamos hoje mais um pouquinho sobre a nossa época de grupo, né? E eu também fazia tarefa sozinha, né? Só lembra? A senhora só tomava os pontos, que eu gostava muito de estudar, falava, mãe, toma um ponto. E na época era assim, né? Eu lembro que era estudos sociais, aí já tinha mudado os nomes, né? E aí a matemática moderna, na 4ª série, e era a língua portuguesa, né? Estudos sociais, ciências, ensino religioso, né? E a educação física. E a gente tinha o seguinte, a gente tinha que falar o ponto todo, por exemplo, falava assim, a professora abria o livro e falava, fale sobre Tiradentes. Aí a gente começava, Joaquim José da Silva Xavier nasceu no dia tal, a gente contava a vida dele, lembra? Aí fale sobre Pedro Álvares Cabral, a gente tinha que falar, fale sobre o descobrimento do Brasil, a gente tinha que falar tudo, né? E tinha auditório, na minha época, tinha o pelotão de saúde, né? Era eleito quem que ia ser o responsável pela saúde, se a gente machucasse lá no pátio de cimento, né? Machucasse o joelho, caísse, né? Tinha uma maletinha com instrumentos de primeiros socorros, e quem era ficava todo vestidinho de branco, com uma cruzinha vermelha no boné. Lembra? Só não lembra, não lembra. E tinha também o clube de leitura, onde a gente estudava para apresentar no auditório, né? A donazinha ensinava a fazer, como é que a gente falava? Esqueci o nome, a gente falava lá ata? Não, um negócio de... A gente fazia ata. Como é que chama? O negócio de pôr os livros, as coisas. Estante? Estante. Fazia uma estantezinha, né, para guardar os livros. Ali ensinava os meninos. Eles aprendiam a bater prego, a serrar. Aí ela dava aula para os meninos e para os meninos. Legal, mãe. Então, por hoje tá bom, né? Agora a gente conversa mais, né? Já. Tá. Então, vamos descansar. Tá com soninho. Olha que boquinha aberta. Soninho, deu sono.